Quem foi João Batista? João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus, o último entre todos que anunciavam a vinda do Messias. Por isso ele é chamado de Arauto do Messias. João Batista nasceu em aproximadamente 7 a.C. Ele era filho de um casal idoso de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. A maioria dos estudiosos acreditam que ambas eram primas. Isso significa que provavelmente João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. O nascimento de João Batista é um dos mais fantásticos registrados nas Escrituras, possuindo até mesmo algumas semelhanças com o anúncio do nascimento de Jesus. Os pais de João Batista eram judeus piedosos e tementes a Deus que aguardavam a vinda do Messias. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou o nome pelo qual deveria ser chamado: João. O anjo também disse que João Batista seria repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Diante do aparecimento do anjo, depois do anúncio, sua resposta foi de incredulidade. Assim Zacarias foi sentenciado a ficar em silêncio, isto é, mudo, até que o menino nascesse. Muito provavelmente essa condição de Zacarias consistia não apenas na mudez, mas também na surdez. Além de tudo isso, quando Maria recebeu a visita de Gabriel para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, o anjo também lhe falou sobre a gestação de Isabel. Isso fez com que Maria fosse lhe visitar. Nesse encontro, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João Batista saltou em seu ventre. No tempo oportuno, Isabel deu à luz a João Batista. Na cerimônia de escolha do nome do menino, Zacarias, seu pai, recuperou a voz. Inicialmente as pessoas estavam chamando o menino de Zacarias, mas o nome que deveria ser dado era João. Então, de forma sobrenatural, Isabel também anunciou esse mesmo nome, antes que Zacarias o confirmasse, escrevendo-o em uma tábua. Todos esses acontecimentos trouxeram grande temor do povo, de modo que em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas as coisas que estavam acontecendo em conexão com o nascimento de João Batista. Assim, todas as pessoas se perguntavam sobre quem seria aquele menino. João Batista cresceu no deserto da Judéia, em aproximadamente 26 depois de Cristo. Ele recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Alguns estudiosos têm sugerido que João Batista, durante seus anos de formação, pode ter tido contato com os essênios. Os essênios formavam um grupo separatista judaico que observava a lei com rigor. Esse grupo vivia geralmente em comunidades reclusas no deserto. Seja como for, a verdade é que foi uma experiência espiritual completamente diferente que fez com que João Batista desempenhasse sua tarefa especial de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Dessa forma, certamente ele rompeu com qualquer influência anterior. Logo que iniciou seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como pregador do arrependimento. Por isso, tão logo um grande número de judeus se reunia para ouvi-lo. A mensagem de João Batista era dura, mas necessária. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víboras. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento, ao confessarem seus pecados. João Batista anunciava claramente que ele apenas estava servindo de arauto para o Messias que estava às portas.
João também avisava que enquanto ele batizava com água, esse alguém que viria após ele batizaria com o Espírito e com fogo. Isso significa que não haveria meio termo. O Messias traria salvação e juízo. A severidade e urgência da mensagem de João Batista podem ser notadas na sentença: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É claro que essa mensagem estava plenamente de acordo com alguém que havia sido escolhido por Deus para preparar o caminho daquele que, em sua mão, tem a pá para limpar a eira, separar o trigo do celeiro e queimar a palha com fogo inextinguível. Realmente a mensagem do último profeta antes do Messias não poderia ser diferente. João exerceu seu ministério no deserto da Judéia, Samaria e Enom, perto de Salim. Provavelmente seu período de atividade teve curta duração, mas foi bastante intenso. Ele passou seus últimos anos na região da Pérea, que pertencia à tetrarquia de Herodes Antipas. Ele também foi seguido por discípulos fiéis. A eles, João Batista ensinava regras práticas e objetivas de caridade, piedade e justiça. Nosso Senhor Jesus estava entre aqueles que receberam o batismo de João. A Bíblia relata que Jesus foi quem pediu para ser batizado. João Batista até esboçou certa relutância por se considerar indigno de realizar essa tarefa. João Batista se vestia de uma forma bastante simples. Ele usava vestes feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro ao redor dos seus ombros. O próprio Jesus fez menção ao fato de que João Batista não usava vestes finas. A alimentação de João Batista também seguia essa mesma linha simples. Ele comia mel silvestre e gafanhotos, alimentos estes que poderiam ser encontrados no deserto. Claro que não podemos entender que esses dois itens consistiam toda a dieta do profeta, mas que refletiam e evidenciavam seu modo de vida simples, que representavam protesto vivo contra tudo o que ele denunciava. Em dado momento, parece que João Batista levantou as suspeitas de Herodes Antipas, de ser ele o líder de um tipo de movimento popular que poderia ter consequências imprevisíveis, sobretudo políticas. Aliado a isso, Herodias, esposa de Herodes, ficou particularmente aborrecida com João Batista por ele ter denunciado a ilegalidade de seu casamento com Herodes. Por esse motivo, ele acabou sendo aprisionado na fortaleza de Herodes, na Transjordânia. Herodes não estava disposto a matar João Batista, mas num determinado dia, Herodes Antipas acabou fazendo um juramento à filha de Herodias e foi obrigado a entregar a cabeça de João Batista como prêmio. Então, aproximadamente entre 27 e 29 depois de Cristo, João Batista foi decapitado.